Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Graças ao nosso Deus por mais um dia, e nós vamos meditar na palavra do nosso Senhor, no Salmo 72, de 1 a 5, e nós vamos aprender juntos a respeito de uma coisa que está faltando no mundo inteiro, e no Brasil, muito pior. O mundo inteiro é carente, e o Brasil é miserável. Estou me referindo à justiça. Salmo 72, de 1 a 5. Nós vamos ler e aprender juntos. É sempre necessário, meus amados irmãos, a gente aprender, a gente ensinar, a gente vivenciar e a gente almejar a justiça. É muito triste fazer injustiça. E sempre há injustiça. Em algumas situações, injustiça gritante. Nossa nação é uma tragédia. A justiça no nosso país é uma tragédia. A justiça no Brasil é cara. Nós temos uma estrutura gigantesca de tribunais, um monte de mil coisas. É cara e ruim, desonesta e corrupta, na grande maioria. E o mundo todo sabe. E a nossa nação sente a corrupção dos tribunais, a corrupção dos advogados, a corrupção dos políticos. Os chamados ministros de justiça são corruptos, a maioria é bandida, é corrupto, é cruel. E na palavra de Deus a gente vê que isso é através da história humana. Neste salmo nós temos o pedido do rei para que Deus tenha misericórdia e eles não ajam assim, eles não agissem assim, ele como rei e a sua descendência, a dinastia. Então vamos aprender juntos. Palavras de Davi falando com o Senhor. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados, um reino que tinha por base a instrução da palavra de Deus, um reino que tinha por base um traslado da lei de Deus para pôr em prática no dia a dia, um reino que tinha um rei ungido pelo Senhor ainda na adolescência. Aquele homem foi ungido com 15, 16 anos, não se sabe muito bem, e passou por todas as dificuldades, provações e perseguições até
assumir o reinado de Hebrom, de 2 tribos reinando em Hebrom, e ficou 7 anos reinando sobre 2 tribos, era só para aprender. Depois de 7 anos, ele é colocado sobre todo Israel, e ele tinha absoluta segurança em relação às grandes injustiças. Ele foi muito injustiçado. Ele foi injustiçado pelo Saul, ele foi injustiçado pelos conselheiros do Saul, ele foi perseguido pelo exército do Saul. Ele que fez uma excelente participação como genro do rei, primeiro como soldado, depois como oficial e depois como genro do rei. Ele sofreu todo tipo de injustiça e ele entendia porque, além dele ter o senso de justiça e o temor de Deus, ele experimentou na própria pele as injustiças dos homens. Agora ele está coroado, ele foi coroado, está entronizado, está reinando sobre todo Israel, e ele, tendo as promessas, porque tinha realmente as promessas de Deus, sabia perfeitamente o que ia acontecer. Deus tinha prometido que a dinastia dele não passaria. E agora ele faz o pedido mais sábio e mais solene que um monarca pode fazer ao Rei da Glória. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos para ele não fazer injustiça. Dá ao filho do rei os teus juízos para ele seguir as pisadas do rei, fazendo justiça. Ele julgará o povo com justiça. Ele julgará os pobres com juízo. E isto repercutirá, isso refletirá sobre toda a nação. O versículo 3 diz: os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça. Havendo justiça legítima, havendo a verdadeira justiça, havendo realmente o temor de Deus e o tratar com justiça, o povo tem confiança, o povo tem segurança, o povo tem paz. Ninguém fica assustado com medo de perder a sua propriedade porque cometem injustiça contra o bem privado. Ninguém vai ter a insegurança no que diz respeito aos direitos básicos que a sociedade desfrutava naquele tempo, porque, havendo justiça, aquelas pessoas teriam, sim, o atendimento, teria a justiça sendo satisfeita, eles receberiam aquilo de direito. Nós temos um caso extraordinário de uma viúva que tinha, o profeta Eliseu tinha orientado ela a sair do país por causa da fome, por causa da seca. E o Eliseu ressuscitou o filho dela. O Eliseu ressuscitou o filho dela. E depois houve o problema e ele orientou que ela saísse do país, ela saiu do país. Quando ela voltou, ela foi ao rei para que o rei devolvesse, o rei ajudasse na tomada de posse novamente de tudo que era dela. E o rei encarrega, o Geazi estava falando com o rei, que era um novo rei, a respeito da vida, dos milagres, da ação de Eliseu, quando esta mulher chega para falar com o rei, e o Geazi diz: olha, senhor rei,
uma feliz coincidência. Esta daqui é a mãe do menino que o profeta ressuscitou. E o rei se interessou pela causa dela porque já tinha a informação também da importância dela no passado e no presente, já que ela veio ali para falar com ele. E o rei delegou poderes a uma pessoa para resolver tudo dela. Isso é justiça. Então julgará os aflitos do povo e salvará os filhos dos necessitados. 3 ação no versículo 4. Julgará os aflitos do povo, fará justiça aos aflitos. Salvará os filhos do necessitado. Assistência, apoio ao necessitado. E terceira ação do versículo 4. E quebrantará o opressor. Não haveria um rei justo, um rei que tem temor de Deus e trata os necessitados, os aflitos, os filhos do povo, com verdade, com verdadeira justiça. O opressor não se sente bem com ele, não. Ele não tem prêmio para corrupto, não. Não tem prêmio para corrupção. Pelo contrário, a justiça que funciona, ditado do Brasil, que é só de H, mas o pau que dá em Chico, dá em Francisco. A história, isso é coisa da justiça mesmo no Brasil. Só que não funciona. Se o Francisco ou o Chico tiver mais, não vai funcionar. Resultado, aqui a orientação deste rei é ficar na dependência de Deus para não fazer injustiça. Julgar o povo com justiça, ajudar os necessitados e corrigir o opressor, a opressão. Não premiar o opressor, não premiar o ladrão, o invasor de terra, não premiar o que traz a insegurança ao campo, ao comércio, às escolas. Não haverá, quando o rei é justo, quando o governante é sério, não haverá garantia para o banditismo, garantia para o corrupto, para o infiel, para os violentos. E aqui o rei, na sua dependência, ele diz: dá ao rei e ao filho do rei essas coisas, estes bens de ordem espiritual, a justiça, e haverá temor. As pessoas temerão fazer o mal e o rei e os seus descendentes temerão pela tua fidelidade, enquanto o sol e a lua durar, portanto, de geração em geração. Meus amados irmãos, é maravilhoso aprender e possível, sim, aprender cada dia. Nós vamos orar ao Senhor, suplicar ao nosso Deus pelos nossos irmãos. Hoje a família da nossa oração é a família da irmã Lena. Ela é recém-chegada na nossa congregação, não conhecemos parte da sua história, mas ela tem alguns filhos do segundo matrimônio, ainda pequenos, sob o poder dela, e tem filhos do primeiro matrimônio, já casados. Inclusive, já apresentei um netinho dela, que é o Isaac, o príncipezinho, o Isaac. E que Deus abençoe a irmã Lena, a sua família, incluindo o seu netinho que eu conheço, Isaac, que eu apresentei ao Senhor. Vamos suplicar a bênção do nosso Deus. Querido Pai, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Bendizemos a ti, Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Te apresentamos, meu Senhor, a irmã Lena. Toma ela em tuas santas mãos, os seus filhos. Toma, meu Senhor, seu genro, sua filha, seus netos. Pai, guarda, meu Senhor, a tua serva, guarda aquela família, dá o necessário,
Dá, meu Senhor, a prudência, a sabedoria, o temor e a graça para participar da tua igreja sempre alegremente. Pai bondoso, Senhor da glória, abençoa os demais irmãos na nossa congregação, nossos alunos na escola dominical, nossos alunos na escola teológica. Abençoa cada servo teu, cada família, Senhor, cada um dos nossos ajudadores e intercessores. Deus bendito, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!